Então temos o prazer aqui de receber, aqui nos estúdios da UTV aqui em São Paulo, o Wallace Lima, que é engenheiro eletrônico, né? Eletrônico. Professor de física também, lecionei física por mais de 20 anos. Engenheiro eletrônico e professor de física. Seja muito bem-vindo, Wallace, já é amigo do programa, seja muito bem-vindo. Valdo, é um prazer estar aqui mais uma vez contigo, né? Parabéns pelo teu programa, que está abrindo essa possibilidade de estar divulgando boas notícias, né? Principalmente, sobretudo, voltado para a saúde, que a gente sabe que nós vivemos num mundo onde as doenças crônicas crescem de maneira acelerada, né? E nós não temos uma política, na verdade, voltada para a saúde, é uma lógica muito voltada para a doença, né? E o combate ao seu sintoma. Então, programas como o seu, eles ajudam a esclarecer a população, e isso é muito importante. Conhecemos o Wallace, que veio aqui há uns 2 anos atrás, um pouco mais de 2 anos atrás, quando fez o segundo simpósio lá em Recife, onde tivemos a oportunidade de participar como ouvinte. Foi um evento bastante interessante. E aí a gente pôde, inclusive, estar conferindo o trabalho dele e tendo muita informação nessa questão da saúde quântica, realmente algo de muita importância no mundo contemporâneo. Hoje sabe-se que só mediante as novas técnicas, as novas tecnologias, a aplicação de novos caminhos serão possíveis de a gente conseguir administrar essas patologias, já que o ser humano hoje está vivendo muito mais. Resta a pergunta saber com que qualidade, né? Nunca índices tão grandes de obesidade, depressão, esquizofrenia e doenças degenerativas, mesmo como o próprio câncer e outros, estão piorando muito a qualidade de vida de toda a população, que está vivendo sim mais, mas também muitos outros tipos de doenças. Olha, como é que um engenheiro eletrônico e um físico viram um profissional da área da saúde, e sobretudo quântica? Olha, esse interesse pela área da chamada física moderna, que envolve a física quântica e relativística, eu tinha mesmo antes de entrar na universidade, né? Astrofísica, então eram temas que me tocavam profundamente. E terminei escolhendo a engenharia, que era um canal para estar próximo da física, que eu era realmente muito apaixonado. E terminei que me vi na prática que não era bem o meu caminho, na engenharia, e fui para o ensino da física, né? Mas eu tenho uma história pessoal, Baldan, de problemas de saúde desde criança, problemas respiratórios, desde muito pequeno, né? E isso me levou com que a minha própria experiência fosse útil para compartilhar com as pessoas, porque eu tomei muito medicamento quando criança, muitos antibióticos, né? Aos 10 anos eu operei as amígdalas. Né? Pior coisa que poderia ser feita naquela época era moda, e eu era louco para tirar as amígdalas, e achava que ia resolver meus problemas de garganta. Só piorou, né? Só piorou, tirei as defesas, né? Passei a ter problemas alérgicos, problemas de asma, enfim. E aí continuei, né, tomando tudo que era remédio químico e nada de melhorar, até que eu descobri a homeopatia, por acaso, lá em Recife. E comecei a tomar aquelas gotinhas, começaram a me dar resultado. Depois fiz um tratamento, descobri que era uma especialidade médica, eu nem sabia isso, realmente ninguém me orientou a buscar homeopatia. Eu encontrei por acaso num folheto, e aí descobri que era uma especialidade médica e investi, né? E aí, através da homeopatia, quando descobri o chamado remédio único, né? Então eu tive uma melhora súbita, e aquilo me impressionou muito, né? Sem contraindicações, num custo baixo, acessível a todas as pessoas. Então, de certa forma, o que aconteceu comigo serviu para que eu me motivasse a compartilhar, né, esse conhecimento, né? E depois tive outros problemas de saúde em função de maus hábitos alimentares, fui descobrindo outras novas tecnologias, a acupuntura, né, a fitoterapia, né? E aí meu caminho enveredou por uma prática ligada à saúde em função da minha própria experiência, né? Wallace, tem se falado muito em saúde quântica. Às vezes até eu pergunto se não há uma certa banalização, porque todo mundo hoje é quântica. Também, aliás, hoje eu estou fazendo uns cursos com uma empresa, com os médicos da fisioquântica. Fisioquântica, sim. E realmente estou impressionado, estou usando medicações do fisioquântica junto com meus pacientes, junto com os remédios alternativos, junto com a acupuntura, com excelentes resultados. E eu vejo aquelas palestras sobre as questões da quântica, da informação, da medicina informacional,
E eu gostaria de saber se você consegue ser sucinto para explicar, afinal, o que é a física quântica. Olha, a física quântica, Baldan, ela é a física que investiga o interior da matéria, o chamado mundo subatômico, né? Então nós, né, temos um universo material, e esse universo material ele é a manifestação dessas partículas no mundo macroscópico, né? Então a física quântica ela vai estudar esse mundo diminuto, né? E a partir desse conhecimento desse mundo diminuto trazer, né, ver como esses princípios, os chamados princípios quânticos, impactam essa vida no mundo exterior. Então o mundo subatômico ele tem algumas peculiaridades. Os físicos que descobriram a teoria quântica eles ficaram impactados, porque é como se fosse um universo paralelo. Paralelo. Né? É um universo paralelo. Então a realidade que acontece ali é como se fosse um mundo à parte. Né? É muito interessante o que você está dizendo. Eu estive esse final de semana com o autor de um livro de alfagenia, coronel do Exército, Edmar Moreira, me ligou, eu fiz um artigo no jornal sobre uma palestra que, aliás, convido o internauta, quinta-feira que vem, está convidado se estiver para São Paulo. Quinta-feira que vem, às 19 horas, na Clínica TAI, onde eu atendo, na Rua dos Franceses 98, falando sobre acupuntura, sobre alquimia e sobre os florais alquímicos do Joel e também sobre as medicações quânticas. Estou tentando fazer uma análise em relação a tudo isso. E ele me dizia o seguinte, que no cérebro, onde fica a memória? Tudo fica registrado na nossa vida, no nosso cérebro. Mas são reações químicas. Mas não são reações químicas que é a nossa memória, que é a nossa alma. É como se fosse uma representação holográfica no cérebro de tudo que acontece na nossa vida. Dá para fazer uma analogia com isso, Wallace? Os trabalhos científicos da neurociência que estão vendo essa parte do comportamento quântico do cérebro, então é como se a memória ela não tem um local específico, como se ela tivesse em todo o cérebro. Alguns pesquisadores advogam, na verdade, que ela não está no cérebro, ela está no chamado campo de informação, o campo de ponto zero, e o cérebro é apenas um veículo, né, de manifestação dessa memória. Então a gente acessa essa informação não localmente, ou seja, não tem tempo. Pensou, você já acessou a informação. E o cérebro é como se fosse um receptor, ele é um receptor e um emissor de informação. Então a gente precisa apenas estar na frequência certa. É como uma rádio, como essa transmissão aqui. Se você tiver numa outra frequência, você não vai assistir o programa. Então o cérebro funciona mais ou menos assim. Essas são as novas descobertas aí da neurociência, aponta para uma abordagem holográfica do cérebro mesmo. Sobre o teu ponto de vista do teu trabalho, Wallace, você acabou saindo da engenharia eletrônica e da física e acabou se tornando um terapeuta que trabalha na área quântica. Como é que é seu trabalho? Como é que você acha que a quântica hoje pode sanar essas patologias crônicas e mesmo as agudas, assim, em relação à metodologia de tratamento, Wallace? Olha, eu fico imaginando, Valdano, que no futuro o profissional de saúde, sobretudo, ele vai ser treinado a entender de gente, né? Um aspecto mais amplo. Hoje, a formação da maioria dos profissionais de saúde são voltados para entender de doença. Então, você não entende sobre o que é uma pessoa saudável e como ela deve se comportar para que ela tenha saúde, tenha qualidade de vida, enfim. Então, dentro da perspectiva quântica, nós vamos olhar para um mundo onde tudo é energia, tudo vibra numa determinada frequência. Então, nós vamos olhar para todas as dimensões da existência, desde o alimento que você bota na mesa, a qualidade do que você pensa, como você lida com as emoções, e a dimensão também do mundo invisível, chamada dimensão espiritual da existência. Então, na verdade, a abordagem quântica ela vai se preocupar com o ser como todo e vai buscar investigar o que está por trás do que se manifesta como sintoma, que normalmente o sintoma é a ponta do iceberg. O que acontece no nosso modelo, que eu considero um modelo de doença, não de saúde, é que você está só tratando sintomas, você está tratando de um nível da existência que é a dimensão física. E o resultado de que isso não funciona é exatamente o crescimento assustador das doenças crônicas, né? Porque você não vai atrás do que está por trás do que está se manifestando. Né? Não, e o pior, eu costumo dizer às pessoas que me procuram, meus pacientes que têm um tratamento médico, pelo qual tem que continuar, não sou contra de uma forma nenhuma em relação ao tratamento médico, mas o pessoal às vezes fala assim, o médico fala para não fazer acupuntura quando vai fazer a consulta porque pode mascarar os sintomas. É verdade.
tem razão. E eu peço para não tomar analgésico nem anti-inflamatório antes da consulta de acupuntura, porque o remédio não é mais caro. E como a gente trata pessoas e não sintomas, a gente acaba tendo essa dificuldade de relação aos sintomas, porque o sintoma, como a medicina chinesa fala já há 5 mil anos, é algo que não vai bem na integração mente-corpo físico, né? Corpo, alma e espírito. Não vai bem ali, há uma sintomatologia que é para uma correção de rota. Se você retira só o sintoma, vai explodir esse conflito mais tarde em doenças mais severas, porque os remédios não conseguiram só retiraram apenas os sintomas e não trataram na sua essência. É isso mesmo? Bate o raciocínio? Exatamente. O que eu tenho mais divulgado nesse trabalho é essa abordagem quântica está vinculada a uma nova cultura de saúde. Na nossa concepção, nós temos planos de doenças, nós poderíamos falar secretarias de doença, ministérios da doença, que é tudo voltado para o combate à doença. Se constrói hospitais apenas para cuidar de pessoas doentes, mas você não constrói hospitais para orientar as pessoas a não adoecer, né? Prevenir as doenças, a promover saúde. O médico ou qualquer profissional de saúde, isso não é culpa de ninguém, é apenas uma concepção de um modelo limitado. Ele não é treinado nem para saber o potencial da alimentação nos processos de cura, entendeu? Então toda lógica é como se fosse uma miopia, né? Nós vivemos num modelo míope, né? onde você vai para o médico e você tem um problema cardíaco e o médico vai dizer, olha, você vai tomar remédio para a vida toda. Então ele está dizendo, olha, você vai passar a vida inteira, você nunca vai se curar, você vai tomar esse medicamento. E se você tiver um pouco de coragem de ver a bula, a gente se assusta às vezes com as bulas do medicamento. Ou seja, você toma algo que ainda gera uma série de efeitos colaterais danosos, né? E sempre entendemos que a sintomatologia, a doença, né, como eu aprendi, devem ser tratadas com certo carinho, porque na verdade é aquela luzinha vermelha que está acendendo, que está indicando que algo não vai bem, né? Se você simplesmente tirar um sintoma, tem um livro que o corpo fala, alguma coisa assim, que fala exatamente isso. Quer dizer, você está andando na estrada, acende a luzinha que está faltando óleo, aí você pega e para no primeiro posto e tira a lâmpada. Em vez de pôr óleo, você tira a lâmpada. E aí não vai, obviamente, resolver o problema semântico. O Wallace é um divulgador, ele é um Dom Quixote na saúde quântica aqui no Brasil, ele faz uns eventos internacionais, ele trabalha muito com isso e está promovendo de 13 a 15 no AMB. No AMB, de 13 a 15 de setembro, o terceiro simpósio internacional, que pelos nomes que a gente vê tem vai ser um grande evento, né, Wallace? Será um grande evento. A ideia de trazer esse evento para São Paulo, Baldan, exatamente aqui é um grande centro, né? E o nosso propósito é acelerar esse processo de divulgação de um novo paradigma, né? Para que seja mais acessível para as pessoas que estão investindo em qualidade de vida dentro de uma nova perspectiva de saúde, não de doença, né? Mudando essa ótica, divulgando que nós temos um conhecimento científico contemporâneo mais avançado, que é a teoria quântica. As pessoas não sabem, mas a física quântica hoje é a área da ciência com resultados mais espetaculares ali de novas tecnologias, né, com um respaldo científico, porque os cientistas todos que desenvolveram a teoria ganharam o prêmio Nobel, né? Nós vamos ter aí cientistas como Amit Goswami, o Dr. Masaru Emoto, né, o Gabriel Causes, o Lai Ribeiro. São 20 cientistas que estão exatamente com trabalhos respeitáveis, né, internacionalmente reconhecidos, que estão compartilhando esse conhecimento. Alguns deles também estarão fazendo aprofundamento e nós também estaremos divulgando o conhecimento científico a partir da apresentação de trabalhos. Tem uma comissão formada por professores da USP, da Unifesp, a ex-secretária de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, e a ideia é que a gente possa compartilhar para a população o que está sendo produzido já hoje em dia nas academias, né? Nessa área, para que as pessoas se sintam seguras, né, e tenham consciência de buscar esses caminhos, né, que estão apontando exatamente para esse olhar integral do ser humano e não ficar olhando para essa luz que acende apenas, como você falou aí, e propagando, né, o sofrimento e as doenças, né? Wallace, você estava me falando no intervalo, antes de a gente começar o programa, que esse evento vai ter várias outras atividades paralelas, inclusive para a própria cidade de São Paulo. O Dr. Masaru Emoto é famoso pelo trabalho de divulgar as imagens dos cristais da água, né, onde eles são modificados por intermédio de uma
de um comando, de uma ação, de uma emoção, de uma palavra, de uma intenção, e ele acabou congelando essas águas com essas intenções, fotografando aquelas formas geométricas maravilhosas e tal. Sobre esse assunto nós fizemos um programa aqui com o Dr. Cáter, José Roberto Cáter, que é médico antroposófico, falando sobre a importância das intenções, inclusive na hora da toma da medicação, por exemplo. O Dr. Masaru Enomoto vem, né? O Masaru Enomoto está confirmado a presença dele, ele será um dos palestrantes do simpósio e também estará tendo mais 2 participações, que é um aprofundamento para aquelas pessoas que querem conhecer melhor o seu trabalho. Ele estará fazendo um workshop de 6 horas de duração após o simpósio lá no próprio AMB, né? As pessoas podem ter informações no site do simpósio, simpósio-saudequântica.com.br. E no dia anterior, no dia 2, o simpósio começa no dia 13, ele estará fazendo um ritual de cura das águas do rio Tietê, né? Em função dessa questão da poluição, e o trabalho dele, ele vem fazendo essas experiências pelo mundo, né? Mostrando exatamente essa importância da intenção, da vibração, das emoções, dos sentimentos, como afetam a água. Então a ideia, na verdade, é propagar esse conhecimento, tornar público, né? Para que mais pessoas possam usar a mente, os sentimentos de maneira consciente, as palavras de maneira consciente, porque, sobretudo, nós somos pelo menos 70% de água, né, Baldan? E compreendendo isso, a gente vai ter a consciência de que nós estaremos afetando o nosso corpo, mente, a partir do que a gente pensa, a partir da forma como nos expressamos, né? E a ideia é exatamente ter ampliar essa visão de uma saúde integral, onde o não físico ele se manifesta a nível físico. É isso o trabalho do Emoto, ele traz com clareza isso, são experimentos científicos conhecidos no mundo todo, né? Isso é bastante interessante. O Dr. Cáter falou que de 60% a 80%, até quase 90% do nosso organismo, de acordo com a hora e dia e tudo, é formado de líquido, não é só água, né? São os linfos, o sangue, todo o processo líquido, né? Uhum. O que a gente pode mudar a estrutura, né? A gente vê pela cristalização, realmente é uma prática que nós temos que ter bastante interesse, importância e tal. Foi difícil trazer o Dr. Masaru, não? É um pouco difícil, porque o país dele é muito longe, ele mora no Japão, né? Então realmente não é fácil mesmo, porque ele hoje tem uma agenda, em função dessa divulgação do trabalho dele a nível mundial, ele tem uma agenda bastante concorrida, né? Mas ele foi muito suscetível. Quando eu fiz esse convite para esse ritual do Rio Tietê, ele trouxe a informação de que esse ano é um ano voltado para a celebração da água no planeta como um todo, né? Sim. E ele sabe também a importância do Rio Tietê para a cidade de São Paulo, a cidade é uma das grandes metrópoles mundiais. Então ele foi extremamente suscetível, e aí demonstrou interesse de fazer realmente esse ritual, porque o trabalho de quem está compartilhando, e aí essa questão da quântica hoje, é muito importante que as pessoas se apropriem do conhecimento, entendeu? Busquem o conhecimento, porque nós estamos baseados numa ciência de ponta, né? Então é importante que a gente valide esse conhecimento com seriedade, e propague da melhor maneira possível, para que mais pessoas possam estar usufruindo desse conhecimento de maneira integral. Esse é o propósito. Então os cientistas que estão nesse caminho de descobertas e de investigação, eles estão se propondo exatamente a compartilhar, porque está no momento da humanidade de mudança, de transição, de paradigma, de mudança de percepção, e deixando claro que hoje o que a ciência está trazendo é essa conexão mente, corpo, espírito. Então é a conexão direta entre o mundo invisível, as nossas emoções, as nossas intenções e o que se manifesta na realidade. E a física quântica traz essa base palpável, e através de experimentos, né, que referendam isso aí. Então, ter o conhecimento teórico é fundamental para que a gente possa ter uma prática coerente, e mesmo possa estar trazendo essa base para as pessoas que estão buscando as terapias quânticas, né? É importante que as pessoas que estão entrando nesse campo procurem se apropriar do conhecimento, para não banalizar, entendeu? Porque é fundamental isso, a apropriação do conhecimento, mostrar que nós estamos no campo da ciência, nós não estamos no campo especulativo. Nós estamos no campo de hipótese, está no campo da ciência de maior respaldo da atualidade do mundo contemporâneo. Agora, como é que a ciência explica o espírito? Eu falei com o Dr. Amit Goswami lá em Recife, no segundo simpósio, eu acabei colocando uma entrevista, coloquei aqui no programa,
está no meu blog, está no site. E eu pergunto num determinado momento para ele se a física quântica explica a existência de Deus. E ele me garantiu que sim, que hoje é possível explicar a existência de Deus e tal. Eu lhe confesso que eu tenho um pouco de certa dificuldade de entender como que a ciência aplica ou ela pode realmente se convencer que existe na prática a própria existência de Deus. Na minha área da acupuntura, inclusive eu discuto com o Arthur, meu filho, que você sabe, você conhece, que está estudando medicina, ele quis me dizer que a acupuntura era empírica. A gente quase saiu a tapa, né? Falando, olha, há 5 mil anos não tem empirismo que faça com que os pontos de acupuntura sejam cientificamente comprovados. Você pode fazer um teste daqueles pontos, mas a descoberta dos 380 pontos que existem no corpo, ou por aí, não foram feitos de receitas de pontos aplicando para ver um teste de tentativa e erro. Esse conceito aristotélico, descartiano da ciência, né, de comprovar pela existência e pela frequência dos fenômenos, não bate com a explicação do meu modo de entender, do meu humilde modo de entender da concepção taoísta da acupuntura. A minha pergunta é, como é que esses conceitos aristotélicos, newtonianos, por exemplo, podem de fato comprovar a efetividade dos métodos de tratamento quânticos? Olha, a questão é exatamente que a percepção do mundo clássico, da chamada física clássica, ela tem suas limitações, porque ela está no campo da matéria, né? E o materialismo, ele não tem sustentação científica. Na verdade, é uma coisa que muita gente não sabe, mas o materialismo não tem nenhuma base científica. Nenhuma, porque mesmo quando você viaja para o interior da matéria, buscando a matéria, você encontra padrões de energia que podem se manifestar enquanto matéria. Então, ou não, né? Ou não, exatamente. Então é importante isso. O materialismo é uma hipótese metafísica, né? E o que, na verdade, essa questão, quando nós entramos nessa ponte aí entre ciência e espiritualidade, nós precisamos transcender essa visão de uma percepção de um Deus como se fosse um ser, né? Uhum. Na verdade, o que a física quântica está trazendo é que nós vivemos num universo inteligente, né? Como da mesma forma que hoje a ciência diz que o nosso planeta Terra é um planeta inteligente, que é capaz de se reestruturar em função das mudanças climáticas dos ambientes externos, né? Da mesma forma, o nosso universo ele responde, né? Então tem um astrônomo em inglês famoso que ele diz: o universo se parece mais do que uma mente com uma mente do que com uma máquina. Então essa visão newtoniana de uma máquina de comportamento previsível, quando nós entramos na análise dos princípios quânticos, ela não se sustenta. Não né? se sustenta. Ela não tem nenhuma sustentação, na verdade. O paradigma quântico está trazendo isso com experimentos em laboratórios, não é hipotético, né? Isso não é especulativo. É que nós temos um universo interconectado, né? E que não localmente, ou seja, além de tempo e de espaço, nós existem diversas dimensões da realidade. Então, uma dimensão é o mundo quântico, uma dimensão é o mundo macroscópico. As leis de Newton elas se aplicam bem, Baldão, ao mundo macroscópico, a determinadas velocidades, até 10% da velocidade da luz. Passou disso aí, você tem que entrar no outro território que é da relatividade. Então, só aí nós temos 3 níveis de realidade: o mundo subatômico, o mundo macroscópico a determinadas velocidades, e a partir daí o interior das estrelas, o que acontece nas galáxias, nos buracos negros, isso só vai explicar pela teoria da relatividade geral do Einstein. Então o que a ciência está trazendo é que nós precisamos nos abrir para uma nova ciência, na verdade. Ou seja, a ciência tem a ver com investigação, né? E o mundo clássico ele se fechou no paradigma materialista e transformou isso num dogma. Então, quando você transforma o conhecimento num dogma, você está deixando de ser cientista. Com certeza. Então você não está investigando, você diz: olha, essa verdade daqui não sai, daqui ninguém me tira. Só que a realidade está pulsando aí na sua frente, e nós temos um conhecimento avançado hoje, com inúmeras tecnologias desenvolvidas, apontando para novos caminhos. Então, na verdade, o que a gente está trazendo é que nós precisamos, da mesma forma como você, há milhares de anos foi acessado esse conhecimento da acupuntura, né? Não foi um conhecimento formal,
né, dentro da metodologia científica, foi acessado por outro caminho. Então nós precisamos estar abertos para compreender que existem outras maneiras de acessar a realidade, e muitas vezes esse caminho é acessado diretamente no campo informacional, né? Não são pelas equações matemáticas. O que está acontecendo hoje é que nós temos a física moderna trazendo as equações matemáticas que respaldam esse conhecimento ancestral. Então a gente pode trazer uma validação tanto da acupuntura, como da homeopatia, como das terapias vibracionais, a partir de um conhecimento matemático racional. O que é que está nos apontando? Que nós temos hoje a possibilidade de ampliar essa visão de uma ciência integral, onde a intuição, onde o pensamento, onde as emoções, a dimensão espiritual, ela se integra para ampliar, não para limitar. Porque dentro dessa visão clássica, muitas vezes essa percepção de realidade mecanicista e materialista, ela vem para limitar a perspectiva humana. E a gente está trazendo um olhar de expansão. Eu concordo plenamente com você, viu? Porque esse programa aqui, o apresentador dá palpite, ele fala no que ele acha das questões. Pois é, esse programa... Muito bom. O apresentador entende de tudo. Né? Não, eu entendo. Eu sou um aprendiz, mas como também como área de todos trabalho, nós, mas você está envolvido com a temática, isso é muito bom, né? Então a gente acaba dando nossos pitacos aqui, discutindo e tal.